Muito bem, queridos, vamos encerrar o estudo da lição número 8, porque é a lição que nos ensinou a questão do livre-arbítrio, a questão do amor e da providência. Aqui nessa lição aprendemos que a providência divina olhou para a situação de pecado em que a raça humana havia caído e Deus então investiu, providenciou através do amor um meio, uma saída, uma válvula de escape para que as pessoas saíssem da condição em que se chegaram a ficar. Por causa de Adão, utilizando o livre-arbítrio, Eva e também Lúcifer, o ser humano caiu numa condição assim, sem volta para ele. E isso tornou difícil o caminho, tanto que Deus teve que expulsar Adão e Eva do jardim do Éden, para que eles, como pecadores, não comessem da árvore da vida. Se isso tivesse acontecido, eles seriam pecadores eternos, jamais morreriam. Pense numa pessoa com câncer, que não morre, eternamente sofrendo. Seria um sofrimento assim terrível para toda a humanidade. Então Deus teve que impedir o acesso à árvore da vida. E Deus providenciou algo melhor do que a árvore da vida. Deus providenciou a vida através do Senhor Jesus. O Salvador veio para mostrar o amor e a providência divina. E ele não rejeita ninguém que o procura de livre e espontânea vontade. O grande evangelista Moody fez uma pregação em Filadélfia, na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos. Quando terminou, uma jovem senhora o procurou e disse: Pastor Moody, eu estou procurando Jesus e não o encontro. A senhora é crente? Ela disse: não, ainda não, porque eu estou procurando Jesus há 3 anos, eu não consigo encontrá-lo. O pregador disse: deve haver algum erro, porque um pecador que deseja a salvação não pode ficar 3 anos procurando Jesus sem encontrá-lo. Deve haver algum erro na sua forma que a irmã está procurando Jesus. Primeira coisa é: não procure ficar melhor para depois aceitar Jesus. Parece que a irmã está tentando resolver algum tipo de problema para depois ficar boazinha e então achar que com isso tem direito agora ou tem assim o acesso livre para Jesus. Não é assim. E como é então, pastor, o que eu faço? Primeira coisa, creia plenamente que Jesus pode aceitá-la e dar-lhe a salvação. Ela disse: eu não sei como fazer isso. Ele disse: mas eu sei. Nós vamos nos ajoelhar agora e eu vou orar em nome do Senhor Jesus. E a irmã abra o coração para o Espírito Santo. Nós vamos então ver o que vai acontecer. Eles se ajoelharam, deram as mãos. O pastor Moody orou por aquela jovem senhora e quando terminou a oração, o rosto dela parecia o rosto de alguém que tinha saído de uma caverna escura e estava vendo a luz do sol. Havia uma satisfação, havia uma alegria impressionante. E ela disse: pastor, eu creio. Em lágrimas disse: Jesus é o meu Salvador. Eu não entendi porque eu não estava conseguindo, que a irmã estava tentando melhorar primeiro para ir a Jesus. Ele nos aceita como somos e como estamos. E a modificação é Ele que faz. Então, o livre-arbítrio nos leva a escolher essa salvação. Nos leva a buscar esse Salvador. O nosso estudo mostrou que a providência divina predestinou todo mundo para a salvação. Não somente alguns, mas todas as pessoas. Todas as pessoas podem se salvar. Infelizmente, uma parte da humanidade não vai aceitar o plano de Deus e vai permitir que o mal domine a sua vida e vão para o caminho da perdição. Jesus disse: há 2 caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo, muitos são os que vão entrar pelo caminho largo, porque o estreito ele é dificultoso, mas ele tem uma recompensa que é a vida eterna. Nosso Deus é soberano, é pantocrator, que do grego panto significa assim tudo, ou poderoso, ou todas as coisas, ou poder total, e kratos significa assim universal. Então Deus é um Deus criador universal. Ele pode todas as coisas. Ele é o dominador, mas ele não pressiona ninguém a amar. Ele permite que a pessoa tenha livre acesso a ele através da livre escolha, do amor. Por isso sua graça é tão hoje assim difundida, porque é a graça de Deus que nos aceita. O ser humano é pecador, o ser humano cai de novo no erro, e a graça levanta o pecador e põe ele de pé, olhando para Deus outra vez, e Deus o perdoa e o conduz pela mão na direção
da salvação. Deus pode fazer todas as coisas. Ele controla esse vasto universo. Mas Deus, mesmo sendo Deus do impossível, Deus não pode forçar ninguém a amá-lo. Deus não pode mentir. Deus, ele não pode morrer porque ele é eterno. E Deus não pode deixar de cumprir suas promessas. Isso significa que esse soberano, ele ainda espera da nossa parte, ou seja, um retorno, uma correspondência. Para encerrar nossos estudos, nós vimos que Deus deseja nos ajudar através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele deseja nos dar paz em meio às aflições desta vida, mas nós temos que escolher aceitar. Um jovem médico estava numa aula ensinando outros docentes, outros estagiários, residentes, como se operava ali uma vesícula, e ele estava usando um cadáver. E ele cortou o cadáver com bisturi, mas na hora ele se distraiu e acabou tocando na luva que cortou, e ele sentiu que houve um certo ardor. Uma bactéria poderosa penetrou na sua corrente sanguínea. Ele sabia que em 24 horas, uma bactéria necrófaga de um morto, ela causa um estrago muito grande no corpo da pessoa. Era preciso um antídoto. O desespero tomou conta dele. Em 24 horas ele estaria morto. Todos os alunos saíram correndo para procurar ajuda. Veio um médico, professor, e disse: eu tenho o antídoto. Mas eu quero saber de uma coisa. Você aceita o remédio, o antídoto? O moço de desespero diz: eu aceito, doutor, pelo amor de Deus, eu aceito. E o médico então injetou ali o antídoto e aquela bactéria foi morta e o moço foi livre da condenação mortal. Jesus Cristo, ele nos pergunta sempre, ele não força, ele pergunta: você aceita a salvação? E tem que o pecador dizer para Jesus: eu aceito. Por favor, Senhor, eu aceito. Me tira dessa condenação. E então o remédio, a graça de Deus, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Jesus sabe que nós temos livre-arbítrio e espera que sua oferta de amor seja correspondida. Que possamos então fazer nossa parte nesse plano da salvação, aceitando a oferta divina que tem o objetivo de nos salvar. Deus abençoe a todos. E não esqueça, Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele nos oferece o seu amor e Ele providenciou o nosso Salvador. Deus abençoe a todos. Tenham um feliz sábado.